Então, a pergunta do nosso irmão, se a Igreja Batista é calvinista, irmão Wallace, né? Então, irmão Wallace, existem muitas igrejas batistas. O que significa a Igreja Batista? São igrejas que só batizam adultos. A Assembleia de Deus é uma igreja batista. Na história, algumas igrejas assumiram algum nome, como a Assembleia de Deus. Outras igrejas, outras igrejas mantiveram o nome Batista. Então, por exemplo, a Igreja Batista Independente, ela é igual à Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus saiu da Igreja Batista Independente. É uma igreja pentecostal. Os líderes da Igreja Batista Independente, quando vieram da Suécia para o Brasil, eles lideravam, por exemplo, a separação de ministros. A CPAD lançou a história de um livro de um homem chamado Levi Petros. Ele era como um pastor do Gunnar Wingren, do Daniel Berg. Então ele vinha aqui no Brasil, ele era recebido assim como um apóstolo, né? Uma pessoa com a autoridade de um apóstolo. Então, essas igrejas é o que era a Igreja Batista. Então a pergunta do nosso irmão a Igreja Batista é calvinista? Na verdade, se ela é calvinista, na verdade existem diversas igrejas batistas, a Assembleia de Deus é uma, e existem igrejas batistas calvinistas e não calvinistas. Eu vou falar só das igrejas que mantiveram o nome Batista. A Assembleia de Deus é uma igreja batista, ela não é calvinista, assim como a Igreja Batista Independente também, ela não é calvinista. Tá bom? Então nós saímos de uma igreja batista pentecostal não calvinista, que sempre defendeu o livre-arbítrio. Dentre as outras igrejas batistas, a Igreja Batista Independente é uma igreja à parte das igrejas batistas no Brasil, porque ela é pentecostal, igual à Assembleia de Deus. Então tem basicamente duas igrejas batistas fora a Igreja Batista Independente. No geral, eles dizem que existem 7 igrejas batistas no Brasil, mas tem algumas que elas assim realmente têm pouca influência na história. Tem até uma que é chamada Igreja Batista Anabatista. Então, mas eu vou falar aqui de duas, que dividindo a pergunta do nosso irmão, a Igreja Batista Geral e a Igreja Batista Reformada. A Igreja Batista Geral, ela não é calvinista. Ela defende o livre-arbítrio como nós defendemos. Eu tenho um grande amigo batista geral, um cristão de fato, tá bom? A única diferença dele, da Igreja Batista Geral para a Assembleia de Deus, qual é? É como os dons espirituais se manifestam. Eles não acreditam no falar em línguas, tá bom? Eles acreditam que a pessoa é batizada no Espírito Santo quando ela aceita Jesus. O demais, todas as doutrinas são parecidas. Os batistas gerais, eles têm uma doutrina que alguns questionam dizendo que ela é diferente do que a Assembleia de Deus acredita. O que é? O batista geral, ele acredita que o homem não perde a salvação. O cristão que alcançou o conhecimento, né, o salvo, ele não perde a salvação. Ele pode ter momento de dificuldade, mas ele volta para Jesus. Eles se fundamentam nos textos, principalmente de João, que diz, saíram de nós porque não eram de nós. Se fossem de nós, ficaria conosco. Então, quem é cristão de verdade, ele pode ter até alguma dificuldade na vida, mas ele não larga Jesus. Ele não larga Jesus. Essa fé ele não perde mais. Ele pode, eu conheço pessoas que têm dificuldade, a Assembleia de Deus é complicada. Então, assim, há 30 anos eu falo de Jesus para ele. Pastor Levi, ele trabalhava na igreja, era obreiro. Olha, eu continuo com a minha fé intacta, mas eu não consigo mais ir nessa igreja. Eu não acho outra igreja, mas eu continuo em casa cultuando a Deus. Eu falo assim, eu não digo que essa pessoa não é salva. Tem pessoas que falam sobre os desigrejados, que eles não são salvos. Eu acho até que para mim nem existe esse nome desigrejado, porque como igreja significa convocação, reunião, eles fazem algum tipo de reunião entre eles, né? Eles são desigrejados porque eles não estão no templo ligado a uma denominação, mas fazem os trabalhos entre eles, evangelizam, eles são uma igreja.
Isso é o significado de igreja. Então não existe desigrejado. E até um irmão como esse, que às vezes está com problema na igreja, né? E acaba que ele mantém a sua fé, vamos dizer, longe da igreja. Então, vamos dizer, isso acontece, né? Acontece. Nós, infelizmente, temos os problemas que surgem na igreja. Então, ficar vigilante, porque essa questão ela está envolvendo diretamente a nossa fé, né? Nossa fé, porque nós estamos, vamos dizer, nos envolvendo como igreja, como o irmão Roberto disse, que ela faz questão de manter doutrinas pagãs, como a doutrina da virgindade perpétua de Semíramis. Isso é, assim, mais do que provado na história. Então, eu sempre digo, para ser enganado, né, e no caso, a pergunta do irmão Wallace, complementando, né, para ser enganado, a pessoa tem que se esforçar muito, ok? Mas é isso que eles estão pregando, irmão Wallace. Conseguiu explicar? Conseguiu tirar a sua dúvida? Sim, pastor Levi, obrigado. Ok. Irmão Roberto, sim, pode falar.